Olá, boas-vindas ao Palco, esse podcast que tem como objetivo levar as mulheres para o palco de suas vidas e dos negócios. O nosso tema de hoje é estratégias financeiras para empresárias de sucesso e a nossa convidada é a Grazilene Lindner, que ela é consultora empresarial. Boas-vindas, Grazi. Obrigada, Silvana, primeiramente pelo convite, né, por estar aqui e também poder compartilhar um pouquinho dessa temática e a gente conversar sobre isso, que é tão fundamental, né, nos dias de hoje. É fundamental, com certeza, até porque o fato de sermos empresárias de sucesso requer esse olhar, né, para as estratégias. E para a gente começar, então, Grazi, conta um pouco para nós sobre a tua trajetória profissional. Então, quem é a Grazi, né? Eu sou natural de Londres, mas toda a minha vida profissional praticamente foi em Rio do Sul, né? A minha formação é contabilidade, então eu sou contadora por formação, então atuei dentro do escritório de contabilidade em Rio do Sul por muitos anos e há 9 anos, né, já venho atuando com consultoria empresarial e em paralelo a isso, né, também atuo como professora universitária também, e este ano, inclusive fazem 10 anos que atuo nesse segmento também, né, sempre buscando novos conhecimentos e principalmente, né, uma forma cada vez mais didática de a gente conseguir conversar com as empresárias e trazer essa linguagem de mundo de negócios, de finanças, na realidade, né? Numa perspectiva que fique palpável. De descomplicar um pouquinho, Isso. Né? Porque realmente é algo que te gera uma certa tela azul, assim. Às vezes você vai falar de estratégias financeiras e eventualmente você pode estar iniciando nesse mundo do empreendedorismo, então eu vejo muito que isso é um grande propósito teu, por conhecer um pouquinho mais de perto e realmente poder explicar isso de uma forma mais prática ajuda muito as pessoas, né? Até por isso que eu pensei em trazer a Grazi aqui hoje para dar esses insights para nós. Muito legal. E fala para nós então, Grazi, na tua visão aí, como que é possível alcançar o sucesso nos negócios? É uma pergunta, talvez aquela pergunta de milhões, né? Qual que é a receita? Se eu fizer tudo isso, alcança. Exato. Peguem papel e caneta, peguem papel e caneta para vocês anotarem agora. Então, primeiro é muito importante, né, a empresária ela ter claro qual que é o seu posicionamento estratégico, qual que é o objetivo do negócio dela. Porque o que a gente percebe em muitas vezes, né, por uma necessidade, por uma demanda ou por um sonho, a gente vê as empresárias iniciando, né, um negócio. E muitas vezes esse negócio, que ele acaba sendo, eu gosto de tratar, ele é um PJ, mas ele tem uma vida separada da vida da nossa empresária, que é a PF. Então a gente precisa ter muito claro dessa empresa, qual que é o objetivo dessa empresa, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, por que que ela existe. Porque quando a gente tem claro o que que a empresa quer, né, e tem esses objetivos bem construídos e posicionados, e também, né, um objetivo alcançável dentro da realidade, independente dos desafios, dos percursos, ela sabe aonde ela vai querer chegar. E aí isso, né, faz todo esse caminho se tornar mais claro. Lógico, além disso, né, uma empresa ela é uma engrenagem. E como toda engrenagem, a gente tem, né, diversas partes, né? Vamos falar assim, diversos dentes dessa engrenagem que são as áreas dentro da empresa. Então ela precisa, né, dentro disso, a gente trata, né, por exemplo, os planos táticos, né, que são desses objetivos. Então, ela precisa ter um plano de marketing estruturado, precisa ter os seus processos definidos, né, pessoas alinhadas com o objetivo da empresa e também muito claro para as pessoas, se ela tiver colaboradores, qual que é a função, né? Esses colaboradores precisam sentir qual que é a utilidade deles dentro do negócio. E, sem dúvidas, né, ela precisa conhecer os números do negócio dela, ter controle financeiro, que talvez quando a gente fala em números, ai, que chato, que ruim fazer isso, meu Deus, tem que anotar tudo mesmo, sim. Tem que fechar o caixa até o dia tal. Tem que fechar, eu preciso... Por quê? Porque se nós não sabemos, a gente vai guiando o nosso negócio como se fosse com uma venda nos olhos. Porque a gente não sabe a direção, a gente não tem certeza. E aí, quando a gente fica no eu acho,
eu acho que está dando lucro, eu acho que o meu negócio está indo bem, eu acho que eu tenho um bom volume de clientes que eu estou trazendo para o meu negócio, a gente não consegue muitas vezes perceber que o teu volume de clientes novos que tu vem trazendo para o teu negócio vem caindo ao longo do tempo e que isso não vai ser sustentável no futuro. Então, trazer essa perspectiva, né, do que é importante para ter sucesso é uma soma, né, são vários aspectos, mas eu gosto de destacar um pilar assim fundamental é ter os números do seu negócio em mãos. E esses números é muito além de os teus números financeiros, de saber se eu estou tendo lucro ou prejuízo, mas conhecer teu ticket médio, teu volume de clientes novos que você vem trazendo para o seu negócio, alguns indicadores específicos para saber o teu prazo médio de pagamento e recebimento, né? Fazer essa construção dessa parte financeira. Nossa, já começamos aqui com muitas estratégias de milhões, né? Informações de milhões. E algo que fica muito evidente, né, Grazi, é o elemento do foco. Assim como nós temos para a nossa vida, ou deveríamos ter, né? A empresa ela precisa ter uma direção. Até falando de uma forma bem, né, que talvez não tenha muito a ver com a estratégia, mas até para você saber caso você esteja fora dessa direção, né? E o que eu percebo muitas vezes, e por experiência própria também, é que a gente começa a empreender lá no início, né? Quando eu comecei a empreender, a gente vai muito aqui, vou vender esta caneca e ela custa tanto e o que sobrar é lucro. E essa visão, depois de um certo tempo, ela precisa ser refinada e aprimorada para entender agora já somos empresárias, então precisa dessa estruturação e sair um pouco, eu uso essa palavra às vezes, do fazejamento e mais estruturar as ações para que efetivamente esse sucesso alcance. Afinal, se eu não sei aonde eu estou querendo chegar, eu também não saberei se eu alcancei o sucesso, porque eu determino o sucesso, né? Isso. O que é sucesso para mim? Né? Olhando para o meu negócio, o que para mim é sucesso? Para mim, sucesso é eu conseguir ter um lucro final no mês de X valor. Uhum. E essa tua medida de sucesso, talvez para uma outra empresária, a medida de sucesso dela é diferente. Sim. Né? Porque a gente não tem a escrita do que é sucesso, trazendo para o mundo dos negócios. E eu gosto de trazer no seguinte sentido, com aquilo que o seu negócio está rendendo, como está movimentando, você se sente realizada com isso? Você se sente orgulhosa? Porque a empresa é como se fosse quase um filho, né? É verdade. Principalmente quando a gente trata, né, nas nossas pequenas e médias empresas, a gente tem muito, né, todo esse lado familiar, às vezes, envolvido. Uhum. Então, eu olho para isso e sinto orgulho de toda essa minha trajetória, do que nós construímos. Uhum. E aí vem essa questão também da PF e PJ. Essa separação, muitas vezes, esse olhar que no início é muito uma empresa, é a empresária ali, a empreendedora fazendo fazendo tudo, né? Ela é o marketing, ela é a que entrega, ela é que faz tudo, né? E aí, depois de um certo tempo, ela precisa entender essa separação. Isso. E isso, né, que nesse início ela precisa ser essa malabarista, né, de dar conta, realmente dar conta, né, de todas essas áreas. Também, se a gente observa isso por trás, né, a gente tem uma explicação científica, digamos assim, e a gente consegue classificar as empresas em ciclo de vida. Então, o primeiro ciclo de vida é o do nascimento. Sim. No nascimento, teu desejo é fazer com que aquele teu negócio sobreviva. Exato. Né? Eu preciso fazer com que ele passe não morra, que ele passe aquela barreira de 3, 5 anos, né? Que a gente tem uma grande taxa de mortalidade de empresas nesse ciclo. Então, é esse primeiro momento de nascimento, que aí a empresária, ela não tá tão focada em controles financeiros, em planejamento, ou ter o objetivo. O objetivo dela acaba sendo muito o imediato, né? Preciso conseguir fazer girar minha operação para o próximo mês, para a próxima semana, preciso conseguir captar novos clientes para atender a semana que vem. Então, é esse ciclo inicial de nascimento. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá ótimo se esse é o teu ciclo hoje, se essa é a vivência atual, precisa passar por ele, né, Grazi?
E aí o que é importante dentro disso, quando a gente for lapidando, se a gente for percebendo nos negócios, e aí vai ter normalmente tem o segundo ciclo que ela vai pegar um ciclo de crescimento, que ela quer o quê? Crescer, eu quero aumentar faturamento, eu quero criar mais uma unidade, eu quero contratar mais funcionários. Então, eu estou no segundo ciclo de crescimento. E nesse ciclo de crescimento, a gente observa em grande parte das empresas, também a gente não tem controles tão rígidos dentro da empresa, procedimentos, padrões definidos. E é um perigo nesse momento, se esse crescimento é muito grande, e é um crescimento que exige capital de giro dessa empresa e a empresa conseguir suportar esse crescimento. Quando a gente fala como nós a questão de prestação de serviço, nós não temos um investimento em estoque, em equipamentos, né? Mas a gente pega aquela empresária que tem o seu comércio, né? Ou que ela investe na indústria, para ela conseguir fazer essa expansão, ela vai precisar investir em estoque. Né? Estoque, às vezes, é 2 vezes mais do que ela vende. Então, ela tem capital de giro suficiente para isso. Então, o crescimento, né, é o período que ela está focada. Não, eu quero expandir meu negócio, eu quero crescer. Só destacaria o ponto de alerta. Talvez se você não tem controle nenhum nessa fase, cuidado, porque é uma fase muito delicada, da mesma forma que você cresce muito, né, às vezes um momento de instabilidade no mercado, né, pode te gerar problemas para frente. E aí o terceiro ciclo a gente entra nessa questão das empresas, que é a maturidade. E aí na maturidade, não que a empresa vai deixar de crescer, mas o foco dela é se tornar este negócio muito mais sustentável. E quando a gente traz essa temática de sustentável, a gente acaba muitas vezes pensando no primeiro momento mais em todas as questões, né, ambientais e sociais, que também é isso, que a empresa precisa ter esse posicionamento, mas a empresa gerar lucro de fato, ter fluxo de caixa, ter caixa disponível, isso também é sustentável. Porque como que a organização vai pensar em criar um ambiente de trabalho melhor para os seus colaboradores, né, em investir em práticas ambientais, se ela não gera lucro para poder fazer isso? Perfeito. Então, né, são alguns ciclos e a gente consegue encaixar as empresas. Claro, para a gente conseguir subir de um nascimento para uma maturidade de uma forma mais sólida, mais tranquila, digamos assim, busque lá quando você estiver iniciando o seu negócio, já ter alguns pequenos controles. O básico, o necessário, ter essa conciliação bancária, saber se o teu negócio está dando lucro, não está dando lucro, porque aí esse crescimento vai ser mais sólido, né? O risco de tu precisar descer, às vezes, um degrau não vai ocorrer, porque tu sabe aonde você quer chegar e como você vai fazer. E pode acontecer, né, Grazi, esse fato de a empresa, ela passou um pouquinho a fase ali do nascimento, ela vai para o crescimento e ela ter que voltar um pouco. Pode acontecer, né? Pode. E tem alguns casos de crescer demais também ser prejudicial. Por exemplo, não vou lembrar exato a empresa ou a marca, mas eles fizeram um lançamento de produtos e aí contrataram uma grande influenciadora para falar dos produtos, acho que era a Virgínia, e ela entrou na live e explodiu as vendas, só que eles não tinham estoque, não tinham como entregar, e aí ali acabou a empresa, né? Ou não tinha logística suficiente para aquilo, né? Ou a tecnologia para conseguir responder os clientes de uma forma ágil. E aí tu chega nesse patamar e aí tu gera uma experiência negativa em uma grande parcela de clientes. Exato. Que aí esses clientes viram os haters. Vão comentar, não foi legal a experiência. E é muito mais, inclusive em custo, tu conseguir trazer esses clientes de novo para dentro. Então, uma estratégia como essa, ela precisa ser pensada. Inclusive, não é um olhar negativo, mas o que essa estratégia pode dar de errado? Sim. E por que não é pensar negativo assim? Porque quando eu determino os pontos que seriam pontos de riscos dentro dessa estratégia, eu consigo mensurar se ele é um risco realmente provável de acontecer, possível. Se ele ocorrer, eu tenho uma ação que eu consigo tomar de imediata. Então,
talvez essa temática também, olhando o sucesso dos negócios, a gente trazer essa questão de gestão de riscos, e que muitas vezes a gente atrela apenas a grandes empresas, mas para os pequenos negócios ela é fundamental também, porque são das pequenas ações. Perfeito, e a gente pode observar que o jogo é diferente quando você começa a se olhar como empresária realmente. Que não é só o vender e receber, existe toda uma estrutura que precisa ser pensada e precisa sair do que eu falei anteriormente, sair do fazejamento. E aí entra um tópico muito importante aqui, que também dá um pouquinho de tela azul, que é o planejamento estratégico. E, Grazi, na tua visão, né, o planejamento estratégico, ele cabe para pequenas empresas, talvez ali na fase do nascimento, ou é só para grandes empresas? E aí talvez, é isso que eu percebo muitas vezes, que quando a gente fala em planejamento estratégico, me parece, não, mas isso é para empresas já maiores, que estão mais consolidadas no mercado, porque isso é muito caro de fazer, ou é muito complexo, é muito difícil de fazer. E não, né? Planejamento estratégico, ele cabe para toda e qualquer empresa, independente do porte e independente desse ciclo aonde ela está. O que ocorre? A metodologia que a gente vai abordar, o nível de profundidade, ele precisa ser personalizado para aquele negócio. Então, por exemplo, a forma, o método que eu vou pensar e estruturar um planejamento estratégico para aquela empresária que tem uma rede de lojas com 3, 4 unidades, ele é diferente para aquela empresária que, por exemplo, trabalha na área da estética e tem a sua unidade, ela que atua, que ela está naquela fase inicial. Então, a gente conseguir fazer essa separação, né, e personalizar o planejamento estratégico. O que ocorre normalmente quando a empresa ela está no início, está nessa fase de nascimento, eu acabo recomendando não pensar em fazer planejamento para 5, 10 anos, porque a visão daquela empresária também ainda está nascendo. Ela está passando pelos desafios. Sim. Então aí eu recomendo fazer talvez um ciclo de 2 a 3 anos. Porque eu não indicaria fazer apenas de 1 ano? Porque algumas ações ou atividades a gente precisa pensar em um pouquinho mais do que 12 meses. E quando eu rodo um planejamento de apenas 1 ano, eu termina aquele ciclo muito rápido. E aí, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Ou ações que eu preciso tomar, né, para um médio prazo, eu vou acabar não executando porque eu pensei em 1 ano. Então, para quem está nessa fase inicial de nascimento, eu sugiro, né, pensar de 2 a 3 anos. Aí a gente precisa analisar muito como que está essa empresária para a gente definir pontos específicos. Talvez no planejamento dela a gente vai definir o quê? Qual que é a visão? Qual que é a missão do negócio dela? Quais são aqueles valores, aqueles que vão nortear, que no momento que ela se deparar diante de uma situação e o que eu faço, ela pega os valores. Sim. E isso foi bem interessante. Teve um cliente que nós aplicamos o planejamento estratégico, e aí veio uma situação diferente, né, numa oportunidade de negócio diferenciada, e a gente estava desconfortável com aquilo, né, não sei, por mais que é um negócio, a gente foi olhar, não, diverge do que é os valores da empresa, tá? Aqui tá a resposta. Então, não. Obrigada pela oportunidade, mas diverge do que nós queremos nesse momento. Então, fazer essa construção. E às vezes, né, nessa empresária que está iniciando, tem uma definição, não. A meta de faturamento, meta de lucratividade, né? Um primeiro passo, é um embrionário. Sim. E claro, você tem uma empresa já mais estruturada, né? Um maior volume de funcionários, aí a gente trabalha com um maior volume de indicadores nessa construção. Mas é para todo mundo. Não precisa ficar com essa tela azul, assim. Serve para todas. E é fundamental. E muito legal o que tu trouxe, Grazi, porque eu sei que tem várias aqui que ouvem, né, o podcast, que me acompanham, e vão acompanhar você também agora, que eventualmente estão nessa fase bem de nascimento. Então, elas podem até estar num momento que elas não têm muita clareza até dos produtos que elas vão vender. E às vezes, por conta
dessa crença ou essa impressão que se tem de que é muito difícil ou que é algo estratosférico fazer um planejamento estratégico, pode parecer que essa questão de visão, missão e valores é meio que balela, assim, mas é fundamental, porque funciona como a bússola do negócio, porque você vai tomar uma decisão pautada em quê? Exatamente, e isso acaba definindo qual que é esse posicionamento estratégico da empresa, quando a gente fala na questão de produtos. Então, quando a gente define posicionamento estratégico, eu preciso definir, vamos pegar um exemplo desse copo, eu quero ser a loja que seja reconhecida por aquela que tem o melhor preço na venda desse produto, que aí a minha estratégia é uma estratégia de custo. Né? Eu vou buscar com os meus fornecedores melhores custos para eu conseguir, né, oferecer para o meu cliente o melhor custo. Então, a minha estratégia, meu posicionamento é custo. Mas eu posso definir, não, eu quero que o meu posicionamento estratégico seja a diferenciação. Então, eu vou buscar, né, um copo como esse, que talvez tenha características de maior durabilidade, mas que eu vou também pensar nessa experiência do meu cliente quando ele vir para dentro da minha loja ou no meu atendimento por meio dos canais. Então, se a minha estratégia é de diferenciação, é diferente. Também será guiado por essa escolha pauta estratégica. Exatamente, né? Porque para uma diferenciação a empresa vai precisar investir e ter desembolsos de recursos para também proporcionar essa experiência para o cliente. E quando ela busca uma estratégia de custo, ela está muito mais voltada eu preciso enxugar, minha operação precisa ser enxuta para eu conseguir oferecer isso daqui no melhor preço. Existe o que é o certo, o que é o errado dentro dessas posições? Não. É a posição e a definição do que faz sentido para aquela empresária. E quando isso não está bem claro, o que a gente acaba percebendo? Eu quero oferecer a melhor experiência para o meu cliente, né, o melhor produto para o meu cliente no menor preço. E aí, muitas vezes, a empresária está lá trabalhando com prejuízo, porque ela não consegue arcar com todos esses desembolsos. Exato. Porque ela não tem essa visão clara do negócio dela, né, esse posicionamento. Perfeito, e serve muito para o posicionamento da empresária, da profissional, que ela vai se propor a entregar, por exemplo, o serviço mais barato ou o melhor serviço com uma experiência diferenciada. Então, tem uma pauta que a gente vai falar daqui a pouco sobre a precificação. E é preciso realmente ter esse olhar. Então, conforme a nossa especialista, que serve para todos, não é só quem está... para todos. Muito bom, muito legal. E eu não sei vocês, mas eu já aprendi um monte aqui, já vou sair daqui e começar a olhar as minhas anotações. E, inclusive, só para a gente ir para o próximo tópico sobre essa questão do planejamento estratégico, eu vivi isso muito na prática. Porque nos primeiros anos que eu estava empreendendo em outra área, outro nicho, eu não tinha um planejamento estratégico. E quando eu fiz, ele inclusive guiou a escolha também do que eu iria entregar. Porque antes eu entregava outros serviços, até com parcerias, mas fazendo esse planejamento estratégico para 5 anos e depois fracionando ele para 3 meses, porque as coisas são muito rápidas, né? Então, para aquele do dia a dia ali, você tem que ir fazendo, também não dá para jogar tudo muito distante, né, as datas, mas você ter essa visão estratégica mais no longo prazo, ela realmente, para mim, me ajudou demais, então super recomendo. Falem com a Grazi, tá, gente? E para quem nunca fez o planejamento estratégico, por onde que essa pessoa pode começar? Né, ela tem vários caminhos, né? Ela pode ou buscar estudar sobre isso e como fazer, e ela talvez tentar aplicar no negócio dela, né? Então, existe essa possibilidade. Acabo não recomendando, porque é muito importante, é interessante quando a gente tem alguém de fora que guie essa empresária nas perguntas. Então, a Grazi, ela não vai conhecer do negócio da Silvana na essência, o que você presta, como você faz. Mas quando nós temos capacitação e a gente atua com isso, nós sabemos direcionar, né? Fazer as perguntas que vão lhe fazer pensar.
E aí, dentro dessa construção, um dos primeiros passos é, né, fazer esse mapeamento, né, desse ambiente onde a empresa está posicionada. E aí, definindo isso, que talvez a gente olhe e seja um pouco passado, né? A gente falava muito daquela análise SWOT, e talvez a gente, nossa, mas isso é antigo, ainda se faz? Sim, mas tem uma roupagem nova. Porque não é só para fazer, para eu identificar, né? Com essa informação, é a gente cruzar esses dados, esses resultados. O que eu faço com isso? Então, essa é a roupagem nova, né? Não deixa ele lá paradinho, aquilo que é uma fraqueza minha. Eu preciso tomar uma atitude em cima disso? Sim ou não? Então, fazer esse mapeamento, né, do ambiente interno, do ambiente externo, né, da empresa, da organização, para que com isso, no passo seguinte, essa empresária consiga definir qual que é o seu posicionamento estratégico, vai ser de diferenciação ou vai ser de custo. Tendo essa definição, né, do posicionamento dela, aí sim, definir missão, definir visão, e aí a gente define metas, né, e objetivos, que aí nessas metas elas vão ser, né, mensuráveis, né, e elas precisam estar alinhadas com aquilo que é a visão da empresa. Então eu gosto de trabalhar muito, por exemplo, coloquei, né, a minha visão, aquilo que eu quero ser reconhecido. Eu gosto de trabalhar isso no formato, às vezes até de mandala, coloco isso no centro. Para mim alcançar isso, o que eu preciso fazer em ações de imagem para eu alcançar isso? Porque a gente, né, eu acabo segregando em 7 áreas essa empresa, fragmentando, e dentro dessas áreas a gente define o que eu preciso fazer estrategicamente para alcançar isso, né? Desde o meu administrativo operacional, da parte de relacionamentos que eu preciso começar a construir, criar para alcançar isso, ou muitas vezes de competências que eu, empresária, preciso buscar, ou que a minha equipe precisa ter para a gente alcançar aquele posicionamento. Então, a gente define, né, pontos estratégicos para conseguir alcançar. Então, né, por exemplo, talvez um dos mais mais tradicionais de ser abordados é a gente ter estipulado uma meta de faturamento, né, de tal período a empresa quer estar faturando X valor e ela quer ter uma lucratividade para X valor. Então, ali ela, né, colocou um objetivo estratégico. O como eu vou fazer isso alcançar, que é aquilo que você comentou. Não, mas daí eu fatio isso e coloco para 3 meses. Aí a gente já está falando no plano de ação. Como que é quais são as ações que eu preciso fazer para alcançar isso? Que esse acaba sendo o plano de ação. Então, para eu alcançar tal lucratividade, eu preciso fazer o quê? Identificar a minha curva ABC dos meus produtos. Ou a minha curva ABC dos meus melhores clientes. Qual que é o meu procedimento, né, se eu vou para a área da estética, que eu tenho uma maior lucratividade, que vai me impulsionar para eu chegar naquele indicador. E aí a gente vai realmente fatiando para conseguir alcançar aquilo. Essa é a diferença entre o planejamento estratégico e o plano de ação. Isso. Uma coisa, outra coisa. Outra coisa. Antes de falar para nós essa diferença, adentrar um pouquinho mais, o que é essa curva ABC? Que talvez ficou um pontinho de interrogação aqui. Se a gente for, né, ou trabalhar isso, por exemplo, vamos pegar um caso de um comércio. Quando eu falo de curva ABC, são aqueles meus produtos. O que seriam os produtos da curva A? São os produtos que eu tenho maior volume de giro e que me dão uma maior lucratividade. Os, né, da curva B, eles também têm um giro interessante, mas não tem uma lucratividade tão alta. E assim são, digamos, o ABC são os meus, talvez meus top 3. A gente acaba fazendo uma classificação do meu grupo dos meus produtos, né? E aí vai ter os outros. Como se fosse uma esteira. Como se fosse uma esteira. E aquilo que a gente falou antes, lá da questão da fase de crescimento, se a empresa não sabe quais são os seus produtos que lhe geram realmente lucratividade, daqui a pouco todo esse crescimento da empresa é pautado em um produto que ele até tem muito giro, mas ele não é lucrativo para a empresa. Ou a empresa trabalha no 0 a 0. Aí compensa? Qual que vai ser a minha estratégia futura? Né? Não, vou captar clientes para lá na frente eu vou conseguir vender um produto mais rentável. Aí ok, mas tu tem uma estratégia, tu sabe que ele não é lucrativo hoje. O problema é quando, né, a empresária ela
atua, faz essa definição de produtos e ela não tem essa informação. E ela fica, às vezes, um grande ciclo trabalhando no vermelho, no negativo, e às vezes ela vai conseguir perceber isso só lá na frente. Muito legal. Outra questão que eu observo bastante e que pode ser a sua realidade, não a da Grazi, né? Mas a realidade de quem está nos ouvindo é esse sofrimento, muitas vezes essa angústia em relação à gestão do tempo. Porque acredito que esta linha que a Grazi vai trazer agora, do plano de ação, né, tanto do que ela falou até agora do planejamento estratégico, e culmina muito nessa questão da gestão do tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Por que a gente tem tanta dificuldade de colocar ações no nosso dia? E por que eventualmente a gente está colocando ações que não deveriam estar ali? Ou a gente vai muito para um lado e aí outro fica descoberto. É a falta dessa estratégia, né, Grazi? Exatamente. Porque aí quando a gente fala em questão, não está claro, não consigo lidar com o meu tempo, muito provavelmente aquela lista, vamos colocar assim, enorme de atividades que a gente tem para fazer. Ou então, né, dependendo do perfil, vai colocar, escreve tudo num bloco de notas no celular, ou escreve na agenda, tudo ou que eu nem preciso escreve. Tudo que eu preciso fazer hoje. E aí, talvez o maior erro, listei aqui 10 ações que eu preciso fazer hoje. Uhum. Quem é que, das pessoas que listam tudo que eu preciso fazer hoje, coloca o tempo estimado daquela ação? Vamos fazer um minuto. Por quê? De Daqui a pouco eu listei 10 ações. Uhum. Se eu for pensar o tempo que eu vou demorar para listar essas 10 ações, para mim resolver elas, eu preciso de 30 horas. Uhum. E eu coloquei as 10 para resolver hoje. Como é que eu vou sentir no final do dia? Eu resolvi 2 só. Frustração. Eu vou olhar assim, 80% eu não fiz, né? 2 de 10, 80% eu não fiz e eu vou gerar frustração. Exato. Porque eu não atribuí também, não parei para pensar no tempo que aquela atividade demanda. Uhum. E para parar para pensar no tempo, às vezes dói, porque, mas será que isso eu realmente resolvo em 5 minutos? Aquele e-mail chato que eu tenho que responder daquela situação que eu já estou me enrolando uma semana e 5 minutos eu resolvo? Não, para esse e-mail, por que eu não respondi? Eu preciso de 15 minutos, porque eu preciso buscar. E aí fica mais palpável da empresária também conseguir fazer esse plano, assim, as ações que ela precisa estipular. Então, atribuir um tempo. E algo, né, que a gente traz dentro do planejamento estratégico, quando a gente, com base nele, cria um plano de ação, essas ações da empresa, a gente acaba fazendo essa classificação com relação à relevância e complexidade. Então, aquela ação que a empresa precisa executar, vamos falar, ela teve uma ideia diferente para uma campanha de Natal. Uhum. Qual que é a relevância de ela fazer aquela campanha para eu chegar no objetivo dela, que é de X volume de vendas? Digamos, é uma relevância alta. Tá? E qual que é a complexidade daquela execução? É uma complexidade baixa, média? É uma complexidade alta, porque vai demandar tempo, vai demandar recurso financeiro. A relevância alta, a complexidade alta. Então, eu sei, para eu executar, é muito importante aquilo para o meu negócio, entretanto, vai demandar um esforço gigantesco. Então, eu preciso saber isso, eu vou estar preparado. E o que muitas vezes é interessante, às vezes a gente, né, pega empresário, tem ideias assim, super legais de ações, aí a gente, né, acaba trazendo para essa questão de classificar. Qual que é a relevância disso para o teu objetivo? Dá uma relevância baixa. Qual que é a complexidade de fazer? Alta. Tu vai demandar tempo, recurso, para fazer energia para algo que para o teu negócio é uma relevância baixa. É super legal. Mas é uma relevância. Tu já resolveu todas aquelas outras ações que são de relevância alta do teu negócio? Então, ter uma classificação em complexidade e relevância, que é algo que a gente acaba trazendo dentro do planejamento estratégico, isso acaba ajudando a empresária nessa gestão do tempo em priorização. Uhum. E dependendo dessa fase que a empresária está, nós precisamos também ter essa clareza, que aos poucos ela precisa ir saindo do operacional e indo para o estratégico, né? Para ela pensar nessa gestão do negócio.
E talvez esse seja um dos passos mais desafiadores, porque, né, elas amam aquilo que elas fazem, elas amam lá tem um o apego, atendimento. Né? Porque é o filho. É o filho, né? Eu amo lá fazer o meu atendimento para o cliente. Então, nesse momento, ela precisa parar o negócio dela e pensar e definir. Não, eu quero assumir a gestão do meu negócio ou eu quero atuar lá na linha de frente com o atendimento. Não, eu não consigo assumir a gestão, eu não quero ficar sabendo de fazer os controles financeiros, eu só quero saber o resultado, né, no final do mês, ou toda essa gestão, muitas vezes, de RH, de pessoa. Não é isso que eu quero continuar fazendo, né, o procedimento, buscando novas possibilidades de produtos ou serviços. E aí é esse momento que ela precisa, às vezes, abrir mão um pouquinho da gestão, daí ela pode, né, contratar alguém para auxiliar ela, se o desejo dela se manter na linha da operação. Não, eu quero sair da operação e eu quero ir para a gestão. Aí é diferente, ela precisa buscar capacitação em gestão. Então, também o planejamento estratégico serve para isso. É muito interessante porque tem algumas clientes também que elas têm esse perfil. Elas trabalham, por exemplo, com harmonização facial. E elas são a cara do negócio, elas são as especialistas e as pessoas vêm para fazer o procedimento com elas. Então, elas são um exemplo de a profissional que vai ficar ali na linha de frente para fazer e vai se organizando para delegar essas funções para que o negócio continue crescendo e continue sendo lucrativo, né? Exatamente. E aí, nesse caso, eu quero crescer, mas aí o crescimento ele vai ficar limitado porque essa profissional tem as horas definidas, porque ela, né, precisa atender e ali é onde tudo acontece. Porque se eu não tenho venda, se eu não tenho prestação de serviço, o negócio não acontece. O negócio não flui. Exato. Então, o desafio dela é entender de tudo aquilo que ela faz hoje, o que são ações, tarefas operacionais que ela poderia ter alguém que fizesse esse operacional e tivesse muito claro qual que é a entrega dessa pessoa. Não, essa pessoa precisa me entregar essas informações por mês. Por exemplo, a pessoa precisa já vir com uma proposta de ações do marketing do próximo trimestre, já definidas. Por causa disso, queremos fazer isso. E aí essa empresa vai, não, isso representa o meu negócio, o que eu sou ou não. E aí quem vai cuidar dessa execução, às vezes em contratar um profissional ou um terceiro, vai ser um terceiro que vai auxiliar ela. Porque o tempo dela, nesse caso, está onde? No atendimento do cliente, né? Porque ela é essa particularidade, né? É a pessoa. Exato. E a prestação de serviço, quando a gente vai para uma estratégia de diferenciação, a gente fica muito atrelada à pessoa que presta o serviço. Sim. É ela que proporciona toda a experiência, né? Não adianta ter todo lá, mas as pessoas querem ser atendidas por ela. Perfeito. Então fica muito claro que tem uma frase que fala que é uma frasezinha, né, de para-choque de caminhão. A frase é assim: quem fala em planejar, planeja falhar. E é muito interessante, até voltando um pouquinho na questão da gestão do tempo, que pode-se ter a sensação de que estar fazendo essa análise, será que isso aqui eu vou demorar 30 minutos, 1 hora? Até ali a pessoa pode ter a sensação de que está perdendo tempo. Exatamente. E aí o fato de não fazer essa autoanálise, tirar este tempo, acaba comprometendo todas as outras ações que efetivamente trariam este sucesso, que foi o que a gente começou falando no início. Isso, porque acaba sendo muitas vezes um boicote mental, né? O que é o mais fácil? O mais fácil é só ir fazendo. Isso. Parar sozinho, pra né? pensar é difícil, cansa. Pensar exige e realmente, assim... Tu tem que se concentrar naquilo, pensar avaliar. dói, né? Isso, pensar muitas vezes dói. Mas quando nós fazemos isso, a sensação do depois, eu coloquei uma meta possível e esse possível eu alcancei, o sentimento de realização para chegar no próximo dia e resolver mais 3 ou 4 itens se torna muito maior.
Sim. Porque aí dentro dessa rotina da empresária, ela precisa deixar um espaço. Ela trabalha 8 horas. Ela não pode fazer uma lista de atividades que vai fechar exatamente 8 horas. O negócio é algo dinâmico. Ela precisa ir ao banheiro, vivo. ela precisa comer, ela precisa... Vai chegar uma cliente que ela precisa ir lá atender, então ela precisa fazer esse balanço. Então eu sei que eu também atendo, faço isso, então eu consigo dessas outras atividades destinar X período de tempo. E aí é muito mais fácil de lidar com essa questão de frustração. E também fica mais fácil para essa empresária definir o que ela consegue e o que, por tudo que ela já faz, ela não consegue mais fazer. E aí, senão, muitas vezes bate aquele sentimento de frustração. Eu não dou conta de fazer tudo. E aí isso, né, gera uma energia muito negativa. Exatamente. Mas é entender, às vezes, tudo aquilo que você pensou em fazer, o que precisa ser feito, você não consegue realizar. Sim, uma parcela por não ter uma gestão do tempo, mas não consegue visualizar que tudo aquilo também não é possível ser feito. E aí tem esse equilíbrio. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre precificação de produtos e serviços. Antes de iniciarmos aqui, eu comentei com a Grazi que pode parecer, ela me disse que talvez não é tão assim quanto é a minha percepção, que pode parecer que serviços ou até mesmo um produto digital, um infoproduto, é mais difícil do que precificar um produto físico. Porque aqui, essa caneca, ela é tangível, né? Quem está só nos ouvindo, agora nesse momento eu estou com uma caneca na mão. Mas existem várias nuances que a Grazi, como especialista, ela me explicou que não é bem assim que funciona e tem vários elementos que devem ser levados em conta, né? Exatamente. E quando a gente entra dentro desse tema de precificação, primeiro que ele está muito alinhado a planejamento estratégico e posicionamento, porque eu estou envolvendo toda a questão de lucratividade e qual que é a minha posição, quero trabalhar com o melhor preço ou quero trabalhar com uma experiência para o cliente, então eu preciso também precificar, né, observando isso. E talvez o principal, né, que até me sugeriu, vamos falar um pouco sobre isso? Quem de nós talvez nunca ouviu aquela empresária que disse, nossa, eu trabalho tanto, e chega no final do mês eu não vejo sobrar. Cadê o meu dinheiro? Ou cadê o meu lucro? Cadê o lucro? Não vejo sobrar. Porque trabalhar, tu trabalhou, né? Isso. Não vi ele sobrar na conta corrente. E aí eu sempre gosto de indagar. Mas será que realmente o seu negócio está gerando lucro? É doído. A gente pensar que é algo que a gente se esforça tanto, dedica tempo, trabalha muito, né? E ele não vai estar tendo lucro. E talvez o motivo de, às vezes, não estar tendo lucro, obtendo lucro, e aí eu não gero aquilo de eu sentir o dinheiro sobrar lá na minha conta corrente, né? Podem ser vários motivos. Mas um deles entra bem nessa questão da precificação. E talvez uma máxima que a gente ouve, se a gente for pegar primeiro, né, indo para a linha do comércio, o que é muito comum a gente ouvir no comércio? Eu compro essa caneca por 50, então eu vou colocar 50% de margem de lucro. Vou vender ela por 75. O que a gente disse para o nosso mental? Que eu tive 50% de margem de lucro. Então eu fico esperando mentalmente que sobre lucro. Afinal de contas, eu paguei 50 e vou cobrar vender 75, eu tenho porque 25, eu apliquei não é? 50%. Mas se eu faço a conta inversa, se o meu preço de venda é 75, o meu custo é 50, vai me sobrar 25. 25 de 75 reais dá 33% que me sobra. Então, daquilo tudo que eu arrecadei, eu vou gastar uma parcela de mais de 60% para pagar o preço na minha mercadoria, e esse 33% que sobra, eu preciso lembrar de pagar os tributos. Eu tenho o custo do marketing, o custo, às vezes, da minha máquina do cartão de crédito, né? O custo dos meus funcionários, o custo do meu aluguel, o custo do prolabore dessa empreendedora, que muitas vezes não está estipulado a tiro conforme dá, mas é muito importante nessa precificação ter um valor de prolabore definido. Então, entender essa precificação para conseguir compreender. Posso vender ela aplicando uma margem
aplicando uma margem sobre o custo de 50%? Posso, porque aquele 33% é suficiente e me gera uma margem de lucro que é aceitável para o meu negócio. Talvez um dos primeiros insights é mudar essa percepção. Não estou aplicando 50% de margem de lucro, estou aplicando 50% sobre o meu preço de custo. Isso não sobra 50% de lucro. E se a gente vai para a parte de infoprodutos e serviços, a gente tem um dos principais pontos que é precificar o tempo, que é precificar a hora. E aí são diversas variáveis que a gente precisa, né, estar definindo. Então, primeiro, quando eu vou lá em um né, em um produto, na prestação de serviço, eu preciso definir e entender qual que seria essa remuneração. Eu gosto de sempre trazer o seguinte: se eu contratasse uma profissional nesse patamar, né, como você que presta, quanto que eu teria que pagar para ela de remuneração? Quanto que está a remuneração de uma profissional assim no mercado? Tá, no mínimo está X. E aí a gente define e encontra custo hora. E aí a gente precisa entender que o meu custo hora não é só meu custo lá do atendimento. Eu preciso, né, captar dentro desse custo qual que é o meu tempo dessa pré-conversa que eu tenho com o cliente, ou desse fechamento pós, né, entender essa jornada do cliente do início até o final, quanto tempo eu demando para ele, para fazer essa precificação. Então, não é só nesse momento que a gente está aqui fazendo, né, que eu estou prestando o serviço, que ocorre meu custo. É eu entender que eu tenho um custo de deslocamento. E quando nós falamos em prestação de serviço, que ele é tão volátil, dificilmente nós vamos conseguir ter a agenda fechada, 100% dos horários. Né? Porque é prestação de serviço. Não recupera, né? Não recupera. É tempo. Recupera tempo. Tempo foi, né? Eu sempre gosto de dizer, a areia do tempo foi e tu não volta. E a gente não consegue comprar tempo. É uma das únicas coisas que nós não conseguimos. Então, é o entender isso dentro daquele negócio, qual que é realmente as minhas horas úteis que eu faço atendimento. E aí sim, aquele custo pelas minhas horas úteis, qual que é, né, esse meu valor de custo hora. E aí eu também consigo depois, com base nisso, fazer a conta inversa e calcular qual que é o meu teto de faturamento se eu atender dentro daquela capacidade estipulada. E quando a gente vai para a questão, né, de quem trabalha com infoprodutos, que a gente tem toda essa questão que ele pode ser um produto que viralize ou não, aí talvez ele entra numa questão que também você está fazendo uma aposta e um investimento. Então, tu precisa, o primeiro passo é identificar todos os custos que você tem nessa composição para produzir, que você teve para produzir esse infoproduto. Provavelmente você vai ter mais custos mensais, às vezes, de impulsionar e de divulgar eles. Fazer página de vendas, de gravar aulas, tudo isso tem que entrar no... Tem que entrar no custo. Então, tu vai somando tudo isso que você vai precisar ter de desenvolvimento. E aí tu vai precisar buscar, ok, qual que é o meu número que eu quero ter de assinantes? E aqui talvez a gente tenha que... Eu sempre gosto do ser realista nesse sentido. Não, eu quero ter 100 mil assinantes. Tá, consigo? Outros produtos parecidos têm esse mesmo número? Né? Então tu precisa essa pesquisa de mercado, pesquisa, né? buscando assim, né, o ser... realista. E aí, como que eu consigo, né, precificar? Tenho esse custo. Espera alcançar tantos assinantes. No mínimo. Assim, o meu número mínimo para eu chegar no meu ponto de equilíbrio e ficar no 0 a 0. Então eu consigo definir o meu preço de venda e sei todo o meu custo aqui do meu infoproduto. Então, não é só olhar o que o outro está cobrando ou no achismo. Precisa realmente de informações. Isso. Quando eu entendo o custo do serviço ou o custo do produto para o meu negócio, aí depois disso eu vou fazer a precificação. Precifiquei. Esse seria o meu preço de venda que eu preciso praticar. Aí o que eu sempre recomendo, né? A gente acaba usando a estratégia. Aí eu olho para o mercado e eu olho para o meu concorrente para eu entender se esse meu produto, com esse preço, ele é vendável. Sim. Porque também existe... tem a percepção de valor, mas também existe o que é possível, né, de ser. Exatamente.
E aí, se eu identifico que ele não é vendável, tá, mas por quê? Será que eu não estou comprando errado? E por isso tá gerando que eu preciso vender num preço tão maior? Então é algo muito mais interno. Porque se eu vender naquele preço do concorrente, eu vou ter prejuízo eu refazendo as minhas contas. Então talvez não é vantajoso eu atuar com esse produto. Ou, né, eu preciso repensar ele, a forma que eu faço. Então esse olhar para o outro, eu gosto de recomendar, precifiquei o meu produto, o que teria que ser o meu preço de venda mínimo. Aí eu olho para o mercado para entender e comparar o meu preço com o dos concorrentes. Mas aquele preço que eu calculei que é suficiente para mim. A partir dali, né? A partir dali. Porque se eu pego o preço do concorrente e digo, não, eu vou fazer R$5 mais barato, talvez tu tá trabalhando com prejuízo. Exatamente. E aí compensa? Todo esforço, dedicação? E aí aquela pergunta que não quer calar, aquela pergunta que a gente falou anteriormente, que às vezes não cala na mente das empresárias, né? Onde é que está o meu lucro, né? Onde é que está? Ô, Grazi, a gente, no momento que estamos gravando esse podcast, estamos no final de 2023. Ainda dá tempo para planejar 2024? Sempre dá tempo. Claro, muitas vezes talvez o ideal, o mundo perfeito, é que tu já tivesse feito isso em outubro, novembro, porque talvez tu já teria uma estratégia para aplicar no mês de janeiro, que normalmente nós sabemos que janeiro e fevereiro são meses mais que para a maioria dos segmentos são meses mais, né, mais baixos com relação ao volume de venda. É um mundo ideal. Estamos aqui, então em razão, talvez por causa de 2 meses que eu não vou ter a melhor estratégia, eu vou deixar de ter uma estratégia definida para os próximos 10 meses? Então, não, sim, né? É sim, possível. É possível e não faremos isso, né? Não deixaremos de fazer. Então, é possível sim, ainda fazer um planejamento estratégico, se o seu negócio não tem, né? Fazer ele para está na fase embrionária, faz ele para 2024 e 2025, em linhas gerais, para construir esse posicionamento. Então, faz o planejamento estratégico e aí depois do estratégico a gente tem o tático e o operacional. O plano de ação ele entra nesse operacional, que quais são as minhas ações. Então, construir ele agora é extremamente possível. Talvez, né, vou fazer essa construção na primeira quinzena, segunda quinzena de janeiro, tá tudo certo, né? Porque tu vai ter mais 10, 11 meses para frente. Tudo pode mudar a partir dessa decisão de fazer esse planejamento estratégico, né? Como também ele não precisa ser... normalmente a gente gosta de trabalhar com o mesmo ano civil, porque parece que é um ciclo que se fecha. Mas não necessariamente tu precisa fazer ele sempre do período de janeiro a dezembro. Tu pode fazer de junho a junho do outro ano, olhando uma sazonalidade. Então, tu pode fazer esse teu ciclo de 12 meses, pode ser que você que defina qual que é o momento de início e de final. Né? Talvez o tradicional, a gente trabalha com janeiro a dezembro, mas não necessariamente. Vou fazer e vou rodar, então, agora olhando por tempo, vou conseguir planejar em março. Né? Porque um planejamento estratégico de empresas de pequeno e médio porte, em 2, 3 semanas de trabalho, a gente consegue desenvolver e ter esse mapeamento definido. Digamos que ocorra lá em março. Tem mais, né? 9 meses pela frente para fazer essa execução. E se você fizer de março a março, você tem os 12. Tem os 12. Então, é muitas vezes uma forma. Não, mas eu não fiz ainda, então eu vou deixar. E um outro ponto, também não adianta fazer um planejamento lindo, maravilhoso, definir missão, visão. Coloca na parede. Tá aqui, coloquei na parede, ele fica, hoje né, não mais impresso, mas então ele ficava na gaveta, que os colaboradores não sabem o que é. Tu pergunta dentro de uma empresa o que é missão. Usa pra e fazer visão. anotação atrás. Isso. Ou pergunta dentro da empresa qual que é a missão e visão e os colaboradores não sabem. Se eles não sabem responder, eles não se sentem parte daquilo. E se eles não se sentem parte, a execução está comprometida, porque eles não entendem a utilidade. Então, também construir e envolver os teus colaboradores. Muitas vezes a gente olha, não, mas eu quero que isso ocorra do meu jeito. Né? Principalmente quem tem talvez um perfil mais de ser controlador. Não, eu quero do meu jeito, porque eu gosto assim. Não quero dizer que não vai ter a sua característica, mas envolva a sua equipe dentro dessa construção
envolvendo a tua equipe, ela vai saber aonde você quer chegar com o seu negócio. E aí a sua equipe também vai dizer, não, isso é possível ou não é possível? Então, eu sempre, né, até trago um exemplo de um cliente que a gente constrói com todos os colaboradores de um negócio, e de um ano para o outro, né, nós, né, havíamos, não, a nossa meta lá de faturamento teria que ser X valor no mínimo, esse é o número possível, olhando o que nós temos. E a equipe, não, ó, nós conseguimos Y o valor era 15% a mais. Porque a equipe mostra, ela quer. Sim. Mas por quê? Ela tem uma direção, ela tem um direcionamento, ela sabe o posicionamento. Então, ainda é tempo de fazer, e a outra sugestão é, envolvam a sua equipe. Não seja você e apenas, sei lá, um consultor construindo isso junto. Porque o risco disso virar um papel só bonitinho, um arquivo bonitinho que vai ficar na gaveta é muito grande. Então, construa, né, analise para construir com a equipe, né, determinados, né, momentos. Então, a gente usa algumas ferramentas para isso. E, na sequência, também ter um acompanhamento. Sim. Não adianta eu deixar ele lá. Então, eu vou revisar mensal. É um guia, né? Um guia. Uhum. Não fiz, né? E vou fazendo. Porque o planejar, ele não é um trilho de trem que é algo fixo, certinho, que eu tenho que seguir e só fazer isso. Sim. O planejamento, ele nos mostra aonde nós queremos chegar. E ele é muito mais como uma trilha. Talvez, do meu plano inicial, eu me desvie em alguns momentos, porque surgiram alguns obstáculos que eu não tinha previsto. Não estava no meu mapeamento de risco. E que ocorreram. Então, se eles ocorreram, mas eu ainda sei aonde eu quero chegar, talvez eu tenha que fazer uma volta um pouco maior ou adotar uma outra estratégia para, né, contingenciar determinada situação. Mas eu sei aonde eu quero chegar. A minha equipe sabe, então a minha equipe vai trabalhar para aquilo também. E aí é mais fácil de manter o foco, né? Exatamente. Gente, clarificou muito essa questão das estratégias, o quanto que é importante e quanto que a gente pode trazer para o nosso dia a dia esses números e se olhar mais realmente como empresária. Eu quero agradecer muito a Grazilene por estar aqui conosco e trazer tantas informações valiosas que podem responder essa sua pergunta de milhões, que é como ter sucesso no meu negócio em 2024. Grazi, muito obrigada pela tua participação e por tantos insights valiosos. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui compartilhando, né, um pouquinho do que nós vemos construindo, né, ao longo desse tempo, porque realmente, né, o meu desejo é ver os outros negócios prosperarem, né, e às vezes pequenas ações eu sei que fazem a total diferença nessa jornada, né, das empresárias. Maravilhosa. Muito obrigada. De nada.